Bom dia, turma 801. Hoje nós vamos estudar formas circulares, circunferência e círculo. Então vamos lá. Nas imagens, podemos observar a presença de formas que lembram circunferências e círculos. Circunferência é uma linha fechada em um plano, na qual todos os pontos estão à mesma distância, determinado ponto fixo, denominado centro. Que é isso aqui, né? Em uma circunferência, podemos destacar os elementos a seguir. Centro, ponto fixo, fica à mesma distância de todos os pontos da circunferência. Nesse caso, indicado pelo ponto O, que é o ponto O aqui, ó. Raio, segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer um de seus pontos, né? Centro a qualquer um dos pontos. Nesse caso, indicado pelos segmentos AO, BO e OD, né? Corda, segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência, nesse caso indicado pelo segmento AC, DF e EF. Diâmetro, qualquer corda da circunferência que passa pelo seu centro. Nesse caso, indicado por AC. E o diâmetro é a maior corda que existe, é a que passa pelo centro. Ao considerar a circunferência e os pontos que estão em seu interior, obtemos o que nós chamamos de círculo. Então, círculo é a figura geométrica plana, composta por uma circunferência e por todos os pontos que estão em seu interior, né? Construção de uma circunferência. Então, observe como construir, usando régua e compasso, uma circunferência cuja medida do raio é 1,5. Primeiro, com auxílio de uma régua, trace o segmento OA, medindo 1,5, quer dizer, tu vai medir aqui, 1,5. Né? 2. Posicione o compasso com abertura igual ao comprimento do segmento OA, ou seja, 1,5. Então, tu vai abrir o compasso também com 1,5. 3. Por fim, com a ponta seca do compasso no ponto O, até completar uma volta, obtendo assim a circunferência de centro O e raio 1,5. Né? Agora, construa uma circunferência de centro em A e o diâmetro medindo 4 centímetros. 4 centímetros é o diâmetro, então o raio é 2, né? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, a ponta seca com a abertura de 2 centímetros, tu traça a circunferência. B. Centro em B e raio de medida 1,2. Medida agora raio 1,2, traçou a circunferência. Então, atividades. Primeira, classifique cada segmento de reta, circunferência, como raio, diâmetro ou corda. Então, raio. O raio eu tenho OB, OC, OD e OE. Né? Diâmetro. Diâmetro é a corda que passa pelo centro, tá só essa aqui, diâmetro é CE, ou é C, né? E corda. Corda nós temos AB, AD, então, AB, AD, temos a corda CD, que é o diâmetro, né? E temos a CE e o CE. 2. Determine a medida R em centímetros do raio da circunferência de cada item. Item A. ABCO é um retângulo. E AC vale 1,2 centímetros. Então, ele quer saber o raio é o AC, né?
AC vale 1,2 centímetros. Então, o raio da circunferência, ó, tem 1,2 centímetros. Né? Que essa distância aqui, ó, é paralela a essa aqui, né? E bem iguais, né? Aqui você traça aqui. Então, o raio vale 1,2. AB. ABCD é um quadrado cujo perímetro é igual a 12 centímetros. Né? Então, nós temos o quê? O perímetro é 12, então cada lado vale 3. Então, aqui o raio vai medir 1,5 centímetros. É a metade aqui dentro. O raio é a metade do lado. 3. Mauro construiu uma bicicleta parecida com Penny Farthing. A medida do raio de cada roda da bicicleta, construída por ele, é igual ao dobro da medida do diâmetro da roda menor. Se o raio da roda menor vale 20 centímetros, qual a medida do diâmetro da roda maior? Ora, se o da roda maior é o dobro, né? Então o diâmetro da roda maior vale 40. E o raio da menor vai valer o quê? 2 vezes o diâmetro da menor. Então, 2 vezes 40, 80. Né? Aqui vale 80. Já no segundo exemplo aqui, ó, nós temos o diâmetro da maior é o dobro do diâmetro da menor. Então, eu vou ter 2 vezes 80, 160. Então, a medida do diâmetro da roda maior é 160 centímetros. 4. Renata construiu uma circunferência com 12 centímetros de raio. Qual a medida da maior das rodas que se pode traçar nessa circunferência? Justifique sua resposta. Então, 24 centímetros, pois a maior corda que pode traçar uma circunferência é seu diâmetro, cuja medida equivale a 2 vezes a medida do raio. Né? E tinha dado lá que o raio era 12, então a maior corda é 24. Comprimento de uma circunferência. Fabíola, Paulo e Marta mediram o comprimento de algumas circunferências desenhadas nas folhas de papel. Para isso, usaram barbante e uma fita métrica. Então, a Fabíola, o comprimento da circunferência A é de 18,85 centímetros. Então, o comprimento da circunferência vale 18,75. 85. O Paulo, o comprimento da circunferência B é de 9,42 centímetros. E a Marta, o comprimento da circunferência é igual a 13,82 centímetros. Né? Bom, em seguida, eles dividiram o comprimento obtido pela medida do diâmetro de uma circunferência. Então, tem lá, circunferência A, 18,85, que era o comprimento dado, pelo diâmetro, que é 6, né? 2 vezes 3. E deu que o raio era 3, né? O raio era 3, então é 6. Então, dividiu e achou 3,142. Na circunferência B, 9,42, dividido por 2 vezes 1,5, que é o raio. 2 vezes 1,5, 3. Então, 9,42 dividido por 3 dá 3,14. E a circunferência C é o 13,82 sobre o dobro do raio. O raio aqui, no caso, vale 2,2. Então, é 13,82 dividido por 4,4, que é 3,141. Note que os resultados obtidos são valores bem próximos uns dos outros. E isso não é coincidência. Estudamos em anos anteriores que a razão entre comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro resulta o número π. Né? Π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Sabendo que a medida do diâmetro da circunferência é igual ao dobro do raio,
podemos representar a forma do comprimento da circunferência como o comprimento vai ser 2πr. Né? Muito bem. Agora veja como calcular o comprimento de uma circunferência com um raio medindo 10 centímetros e a fórmula sendo 2πr. Então nós vamos tirar ali o R e vamos botar o valor dele, 10, né? Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 10. Multiplicou e achou 62,8 centímetros. Problema então. Primeiro, calcule o comprimento de cada circunferência de centro em O. O raio 4, e aqui vamos considerar sempre o π, 3,14. Então nós temos lá, comprimento 2πr, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 4, que é o valor do raio. Né? Multiplicamos e achamos comprimento 25,12 centímetros. B. E dá que o diâmetro é 6, então o raio é 3. Então nós vamos ter, comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 3. Então vai ficar 6 vezes 3,14, que vai dar 18,84 centímetros. C. O raio é 7, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 7, que vai resultar 43,96 centímetros. 2. A cidade de Curitiba tem um relógio de flores cujo diâmetro mede 8 metros. Qual é o comprimento da circunferência desse relógio? Ora, se o diâmetro é 8, o raio é 4, né? Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 4. Então, o comprimento vai dar 25,12 centímetros. Centímetro não, ele deu metro. Né? É que deu 8 metros, então a resposta é em metro. 3. Se o perímetro de uma circunferência aumenta em uma unidade de comprimento, assinale a alternativa que representa as unidades de comprimento, o aumento do comprimento do raio. Aqui para a múltipla escolha, para marcar. Comprimento, o aumento do comprimento do raio. Então vai ser aqui o item E, né? 1 dividido por 2π. Quando o perímetro dessa circunferência aumenta de uma unidade de comprimento, assim o C mais 1, né, comprimento mais 1 é igual a 2π, que multiplica R mais X. Então vai ficar C mais 1 é igual a 2πr mais 2πx. Então, nós vamos ter que x vai ser 1 sobre 2π. Né? É a letra E. Polígono inscrito e circunscrito na circunferência. Um polígono inscrito na circunferência é aquele cujos vértices pertencem à circunferência. Então, tu observa aqui, ó. Os vértices estão na circunferência, ó. Todos os vértices estão... Aí é chamado polígono inscrito. Aqui o triângulo equilátero, aqui o triângulo não regular, inscrito na circunferência, e aqui é um pentágono regular. Lembre-se de que um polígono regular, todos os lados são congruentes, e que também todos os ângulos internos são congruentes. Então, se ele afirmar que é regular, todas as medidas dos lados e dos ângulos internos são iguais. Uma das propriedades dos polígonos regulares é de que sempre é possível traçar uma circunferência passando por todos os seus vértices. Assim, todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. O ângulo que tem vértice no centro da circunferência e seus lados passa por dois vértices consecutivos do polígono regular, chama-se ângulo central do polígono. Para determinar a medida do ângulo central de um polígono regular, dividimos 360 graus pela quantidade de lados. Veja, por exemplo, como podemos determinar a medida do ângulo central do triângulo equilátero. Então, 360 dividido por 3 dá 120 graus.
Então, cada ângulo interno vai medir 120 graus. Portanto, a medida do ângulo central de um triângulo equilátero inscrito é de 120 graus. O quadrado é 360 dividido por 4, vai dar 90 graus. Então, o quadrado, todos os ângulos são retos, né? O 3. No caso de um polígono regular de N lados, como você calcularia a medida do ângulo central? Divide 360 por N. Se ele falar que são 3, é 3. Se for 4, é 4. 5, 5, assim vai, né? Muito bem, aqui que eu não fiz. Então vamos lá. Determinaram a medida do ângulo alfa em cada um dos polígonos regulares inscritos, né? Quer saber quanto vale alfa? Então nós vamos fazer 360 dividido, quantos lados tem? 1, 2, 5. 360 por 5 vai dar 72 graus. Então esse ângulo alfa vale 72 graus. Na figura B, 360 graus, aqui é um hexágono, então é dividido por 6. Cada ângulo vai medir 60 graus, o ângulo inscrito, central, né? E aqui é um N-ágono, tem 9 lados, então é 360 dividido por 9. Vai dar o ângulo de 40 graus. 3. Determine a quantidade de lados de um polígono regular inscrito em uma circunferência, sabendo que a medida do seu ângulo central é de 36 graus. Então 36 graus, então, vai ser 360 dividido por N. Então, vamos trocar aqui, ó, N por 36. Então, vai ter o N é igual a 10, quer dizer, seria o decágono, né? 4. Observe o quadrado cujo lado mede L, inscrito na circunferência de raio L. A medida do lado do quadrado é maior do que a medida do raio da circunferência. Justifique. Vai dizer sim. Espera-se que vocês percebam que a diagonal do quadrado divide em 2 triângulos, né? Desse modo, pela propriedade das medidas dos lados de um triângulo, temos L mais L é 2L, né? É maior que 2R. Então, 2L é maior que 2R, então L é maior que R, né? L é maior do que R. Aqui ele dá atenção, ele diz lá, lembre-se que em um triângulo, a medida de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Então, você tem aqui, ó, o diâmetro, né? 2R é menor que L mais L, 2L, que é isso aqui, né? Por isso, o lado é maior que o raio. B. O perímetro do quadrado é maior que a medida do diâmetro do círculo. Justifique. Então, o perímetro do quadrado é 4L, né? Que é igual ao dobro de 2L. 2 vezes 2L. Então, nós temos aqui, ó. Vamos chegar à mesma conclusão. O lado é maior que o raio, né? Mas aqui ele diz aqui, ó. A medida do lado do quadrado é maior que a medida do raio da circunferência, conforme indicado no item anterior. Então, 4 vezes a medida do lado do quadrado, perímetro do quadrado, né, é maior do que apenas 2 vezes a medida do raio da circunferência, né? Vai recair no mesmo caso aqui.
Então o lado é maior que o raio. Muito bem. Aqui o 5. Junte-se a um colega e observe os polígonos regulares inscritos. Tem uma mesma circunferência e juntos respondam os itens a seguir. Qual desses polígonos tem a maior perímetro, o dodecágono ou o hexágono? Justifique a sua resposta. Vai ser o quê? O dodecágono, o polígono de 10 lados. Por quê? Aqui todo lado é maior que a soma dos outros dois, não é menor, né? Então nós temos aqui, ó. É o dodecágono regular. Então ele diz aqui, espera-se que os alunos percebam que as regiões triangulares formadas pelo dodecágono e pelo hexágono obedecem à propriedade que diz que o lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois. Assim, se D é a medida do lado do dodecágono e H é a medida do lado do hexágono, então D mais D é menor que H. Essa desigualdade se aplica às outras regiões triangulares, formando assim o perímetro do dodecágono maior que o perímetro do hexágono. Né? B. Se um polígono regular A tem uma quantidade de lados menor do que um polígono regular B, podemos afirmar que o polígono B tem um perímetro maior que o polígono A. Se preferir, dê exemplos. Aí você vai dizer não. Por exemplo, se considerarmos um triângulo equilátero, cuja medida do lado é 4, e o quadrado, cuja medida do lado é 1, temos que o perímetro do triângulo é maior que o perímetro do quadrado. Isso é um exemplo, né? Muito bem. O 6. Observe o hexágono regular inscrito na circunferência de raio medindo R. Qual a medida do lado desse hexágono regular? E justifique. Então, nós temos aqui o hexágono regular, né? Ângulo central 60 graus. Então, nós vamos ter lá. Note que o triângulo OBA, OBA é isósceles. OA igual a B, né? OA igual a B. OA igual a B. Assim, os ângulos da base AB desse triângulo são congruentes. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, se aqui é 60, aqui é 60 também. Né? Portanto, a medida do lado desse hexágono regular é R. Né? E vai ter tudo a mesma medida. B. Quanto mede o perímetro desse hexágono? Olha, se o lado é R, o perímetro do hexágono vai ser 6R, né? Eu vou somar todos eles. R mais R mais R mais R mais R mais R. Então, 6R. Acabou. Gente, um bom fim de semana para vocês. Tudo de bom. E, como sempre, fique com Deus.